Passou o avião. E aí, SIC ou CPF? Então, vamos colocar aí, vamos colocar. Já soltou ou não? Ainda não. Soltei! Porque um episódio que urge hoje é sexta-feira. É sexta-feira 13. 13? B13. 13? Sexta-feira B13. E eu acho que a gente, né, podia fazer toda sexta-feira 13. Será? Toda sexta-feira 13? Vamos? O que vocês acham? Vocês são supersticiosos? Coloca nos comentários. A gente resolveu fazer um episódio. Você vê que eu já dei uma desbaratinada aqui. Não sei pra celebrar, mas pra pontuar que hoje é sexta-feira 13 e eu recebi... 13. Número cabalístico. 13. Entenderam? B, 13. Número cabalístico, e aí? Por quê? Tem gente que fala que é má sorte. Tem gente que fala que pro Zagallo é muita sorte. É o número de sorte dele. Então, isso é muito relativo, né? E pra algumas culturas, pra algumas idades, 13, que é o que é nosso intuito aqui, 13 é louco, maluco, doido. Tem uma história bem louca. Eu tava fazendo evento... Bem 13. Um evento na Itália, bem 13. E aí, as mulheres não colocavam a bolsa no chão. Era um grupo de mulheres no evento da Avon. E aí, o muito legal que o guia falou pra elas, falou assim, não, por que vocês não colocam no chão? Elas falaram assim, não, porque dá azar. E aí o cara falou assim, não, aqui a gente coloca no chão, porque do chão é onde nasce tudo. Então a comida que você está comendo vem do chão, né? O dinheiro, né? A moeda, né? As coisas vêm do solo. Então você colocar no solo é uma troca de energia que é positiva. Olha a cultura como é diferente, cara. Eu acho que aqui... Que maluco eu isso, ia né? falar que é por causa de sujeira, mas acho que é por causa eu de... também acho. Eu até vi no diretor ali. Mas é louco isso, né? Essa coisa de... Né? Nos Estados Unidos, né? O Fábio estava falando pra gente que tem os andares, não tem o 13, tem prédio né? que não não tem o 13º andar, né, cara? Mas não... Do 12 pro 14. Né? A gente não tá aqui pra falar de superstição, não tá aqui pra falar de loucura. A gente vai vir falar de terror. Estendendo, vamos falar de horror. E esse aqui foi um episódio sugerido, sexta-feira B13, sugerido pelo grande amigo Rafael Bedoni. E a Bel. Bel Aragão. Bel Aragão. Ela é sobrinha do Didi. Ah, é? Didi Mocó, Sonrisal. De verdade? Você não sabia? Não sabia, não. Da hora. Que louco, cara. Eu quero trazer ele aqui. Que Renato, legal. o dia que você quiser, Renato, você tá convidado a participar aqui. Bel, faz essa ponte pra gente. Opa. A gente falou do Mussum. O Mussum, tem do Mussum. Botar no card aqui. Foreves. Não sei se eu não postei, não sei quando que eu vou postar. Sexta-feira 13, gente. Vamos lá, vamos voltar, vá. A gente... Então, vamos fazer um jogo aqui. A gente não combinou nada. Então, mas eu recebi a sugestão. Tem alguma pauta, foi pauta sugerida. Sim. Pelo grande Rafa. E é o seguinte. Histórias de terror de investidor. Pra rimar, Vamos né? lá. Ou de terrores pra investidores. Você tem uma? Tenho, cara. Conta aí. Oi. 2 letras, simples. Não é terror. Não, investi pouco, não, perdi pouco. Não vendi. Não perdi porque eu não vendi. Eu vou escrever na minha lápide. Oi. Vai junto com você. Oi, BR3. Cara, o nome da empresa, o ticker é maior, é o dobro, né? Normalmente a empresa tem um nome grande e o ticker é uma abreviação. Nos Estados Unidos pode ter uma letra só, pode ter 2, 3. Aqui no Brasil o que se convencionou? Tem que ser 4 letras e um Oi, número. BR, né? Oi, BR3. Oi, BR3. Ai, te amo. Vou ficar em silêncio. Por 13 segundos. Tio, histórias de terror. Vamos falar, você tem uma história de terror? Cara, eu tô tentando puxar aqui na memória, assim. Acho que a Dodge. A Dodge foi um... Mas eu achei legal, porque eu no fundo, não foi um terror. Você deu uma arriscada. Eu dei uma arriscada, mas era com dinheiro que eu já tinha ganho. Então, eu vi ela subir, cara. Assim, assim. Você foi esperando o Saturday Night Live lá? E aí eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando exatamente isso. Eu falei, eu vou vender no dia seguinte. E o programa foi um programa de terror também. E foi um programa de terror. Pra quem gosta de cripto, o programa foi de terror. Porque eu falei, ela vai... Eu botei as ordens pra vender, assim, já pum, 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 pum. Até acho que 99 centavos de dólar, assim. Vai batendo ali, vai tirando na média, assim. Pá, 85, 90, 95, foi... E o negócio fez... Desceu. Daquele mortal, né? Foguetinho, aquele duplo twist carpado caiu assim de finquete, né? Como diz meu pai, fala muito isso. O Brunão vai lembrar também. É mergulho de finquete.
Cara, mas é o seguinte, então eu já entendi como é que eu vou costurar essa história aqui. Mas vamos lá. O investimento tem que ser descomplicado e tem que ser uma coisa legal e prazerosa. Só que a história mostra que em alguns momentos a gente vive períodos complicados. Sim. Né? E não fala... Às vezes é uma decisão que a gente tomou, né? Você tomou, vou investir aqui na Dogecoin e vou esperar. Tinha ali uma especulação em respeito ao que ia acontecer. E aí, beleza. Você caiu do cavalo ali, tomou um tombinho, caiu do cachorro, né? E eu... No caso da Oi lá, mas eu também coloquei um dinheiro pouco. Então não falo que foi uma história de terror, mas é um... E é legal, porque no fundo era um dinheiro que eu já tinha ganho de outras criptos, então era aquilo. Eu coloquei um dinheiro que não era um dinheiro do meu trabalho, um dinheiro grátis. E o bacana foi, subiu, e se eu tivesse realizado antes do programa, eu tinha ganho uma bolada. Mas o fato de aguardar, ela voltou do caminho que tava. Ela voltou lá para onde... Como se tivesse começado do zero, ela voltou pro zero. Só que era um dinheiro que eu tinha ali. Então vamos lá. Então eu continuei com a grana. Então foi o lado legal isso. Mas exatamente. O duro foi ver, o negócio multiplicado por, sei lá, 15 vezes... E de repente você vê que você voltou para estaca zero. Fala, puxa, podia ter tirado ali, ó. Você gira o dado e fala, volte todas as casas. É exatamente isso, exatamente isso. Apesar que assim, a gente tenta falar aqui que investir não é um jogo, né? Sim. Mas de qualquer forma, eu achei legal, de repente, você imagina a situação. Por exemplo, quem viveu ano passado, 2020... Né, março, Circuit Breaker, foram 6 Circuit Breakers, né? Então para quem nunca viveu aquilo, é uma história de terror. O que é o Circuit Breaker? É quando a bolsa começa a cair mais de 15%, eles paralisam as negociações. Quando cai 10, ela para por meia hora. 10, desculpa. Aí quando ela cai para 15, se mesmo assim abriu, ela cai para 15, aí ela para por 2 horas. Uma hora, 2 horas, eu não lembro o período. Mas se ela cair até 20, o pregão é encerrado naquele dia. Então ela tem esses três travinhas, né? Uma trava para evitar um colapso geral, né? 15 para por um período que eu não lembro se são 1 hora, 2 horas ou 3 horas, não sei. Mas caiu para 20, é encerrado. Automaticamente para o pregão. Não vai rolar mais. E ele caiu de 10, abriu de novo, foi para 15. Então foram 2 circuit breaks no mesmo dia. Depois, alguns dias depois, a mesma coisa. Foram 6 no total. E aí você fala assim, ninguém gosta de passar por aquilo, mas ao mesmo tempo você sai mais consciente das decisões que você vai tomar dali pra frente. Então quem tava quando a gente fala alavancado, muito exposto, ficou com bumbumzinho na janela. Aí, ficou com friozinho, pegou uma gripezinha e falou, não, já entendi que eu não posso achar que tudo é um mar de rosa, que tudo vai subir pra sempre. Só que aí, então vamos resgatar mais a história. Sei lá, a primeira grande crise, inclusive, quem lembrou aqui foi em 1929, a primeira grande crise mundial, assim, foi 29, né? Aí você tem aquela fala que muita gente se suicidou e tudo mais. Né? Muitas empresas faliram. Eu tenho certeza. E aí imagina o horror que foi aquilo, né? Será que foi numa sexta-feira 13? Vamos pesquisar, hein? Vamos pesquisar. Dá uma pesquisada ali, acho que... Mas foi uma primeira grande crise noticiada, foi a de 29. Sim. E a partir daí mudou-se algumas regulamentações, acho que os investidores também mudaram as atitudes e alguns até se mataram. História de terror, hein? Sim, bastante. Teve, sabe o que? Outra história de terror. Por exemplo, as pessoas investem, né? Tem imóveis, tem dinheiro, tem ações na bolsa. E as pessoas investiam em quê? Metal precioso, ouro, reserva de valor, aquele negócio que você, né? Barrinha de ouro, moedinha de ouro. Depois eu pego aqui, tem uma aqui. E aí, o que acontece? Na década de 30, o governo americano diz, olha, ilegal ter ouro. Foi 33, né? 33, se não me engano. 1933. Depois da você não guerra. podia ter ouro, senão a sua casa cai. Você era obrigado a entregar todo o ouro que você tivesse pro governo. Se não entregasse, você podia pegar até 10 anos de prisão. Você se transformaria num criminoso. Ou $10 mil de multa. Não sei se ou um ou outro. E aí, o que eles fizeram? Confiscaram o ouro de geral, né? Mas o que é? O governo roubou? Tá bom, roubou. Mas eles entregaram de volta... Títulos. Que seriam... Dólares, né? Dólares. E estava escrito. Papel escrito com o valor que você deixou. E aí criou-se esse padrão lastro, né? Do padrão ouro. O dólar vai estar lastreado ao seu ouro. Então, todo o ouro que estava lá no banco
que ele foi... Ele falou assim, a gente vai guardar para vocês. Não foi uma apreensão. Então, os criminosos dos cidadãos americanos... Golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer. E aí levaram, e aí começaram a imprimir, e o dinheiro, ele tinha essa regra, né? Sim. A regra do jogo era, para existir o papel físico, você precisa ter o mesmo valor em dólares, em ouro, no Banco Central Americano, no Banco Americano. E $1, acho que era 35 onças, né? Alguma coisa assim. Bom, não lembro também. Mas é uma coisa, é por aí. Tá lá. História de horror, né? Imagina, se você é investidor em ouro, vem aí os homens, ó, e fala, ó, fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Ó o gesto dos caras. Agora eu vou falar de uma história de terror. Vamos já vir mais pra frente? Pode. Não, mas assim, eu só tô falando que essa pessoa vai lá e você teve que entregar. Eu imagino que os investidores daquela época reagiram da seguinte forma. Ferrou. Não posso. Minha propriedade e foi levada. A partir dali, talvez, começaram a fazer diferente. Ou investir de forma diferente, ou esconder o ouro de forma diferente. E aí, vamos lá. Isso nos Estados Unidos, certo? Vamos voltar pra cá agora? Calma, mas em que ano? 86? Tá bom. Não, então vou falar só um antes. Só um antes, então. Em 1971... 1971... Por que aconteceu? Então, estabeleceu-se o padrão. Tá certo, isso daí. O padrão ouro. A continuidade do padrão ouro. Vamos lá, linha do tempo. Padrão ouro, que foi pegado emprestado pelo governo, sem promessa de devolução, só com o título ali. E aí até 1971, depois da Segunda Guerra, eles fizeram uma reunião lá nos Estados Unidos, Bretton Woods, e acordaram que o padrão mundial, a reserva de valor do mundo seria o dólar, porque os Estados Unidos é o maior detentor de ouro. Por que será que eles eram a maior reserva de ouro? Não sei. Aí, o padrão mundial tornou-se o dólar. Por isso que a maioria das commodities são precificadas em dólar. O mundo transaciona em dólar, as exportações são feitas em dólar. Não é isso? Significa o quê? Acabou o lastro... Não, o lastro existia. Então, mas Todo mundo começou a usar o dólar. Eles só falaram assim, ó, acabou o lastro de dólar em ouro. É isso, acabou. Porque até então, existe o lastro do dólar em ouro, mas tenta buscar aqui, dá o dólar, pega o ouro. A França foi o primeiro país a tentar falar assim, tá bom, né? Não, desencana, eu quero meu ouro. A gente quer o ouro de volta. Aí os países eles começaram a desconfiar que os Estados Unidos estavam imprimindo mais dólares do que eles tinham de reserva. Aí, no famigerado 16 de agosto de 1971... Da sexta-feira 13 vai ter post. Então, de sexta-feira 13, que é 16 de agosto agora. 16 de segunda-feira. Segunda. De 71, você vai cumprir 50 anos que o Richard Nixon foi em rede nacional e disse o seguinte: acabou a mamata. Não falou isso. Eu ia falar, manda em inglês. Finish mamata. It's over, the mamata is over. E disse o seguinte: se é para o bem de todos os americanos e felicidade geral dos americanos, digam ao mundo que o ouro é nosso. Aqui, ó, um anelarzinho falou que o ouro não pode ser mais... não será mais devolvido o ouro que os Estados Unidos tinha. Parece meio história de terror, né? E aí ele falou assim, que a partir dali, temporariamente, o dólar seria impresso mediante a confiança que todo mundo tem na economia americana. História de terror, né? Famoso dedão, famoso mostrou o polegar do meio pro mundo e falou assim, aqui não macarrão e agora o ouro é nosso, uhu. Aqui não macarrão. Essa é velha também. Boa. E aí, a partir de 71, criou-se um modelo econômico monetário chamado impressão porra louca. Dedão no Ctrl-P. Dedão no... É Ctrl-P pra imprimir, né? Ctrl-P. De print. Inglês. Eu acho que é Ctrl-P, não sei. Mas o duro o mais louco acho que 2/4
dos dólares emitidos no mundo foram nos últimos 2 anos, 2020. Porque agora pode imprimir. Então a moeda Fiat... Não imprime, na verdade você não imprime. Você gira um botão e simplesmente cria números digitais ali. Imprime também, mas dólar, né? É emissão, né? A emissão agora é virtual. Então é muito fácil, né? E aí o que aconteceu dos anos 70 para cá? A inflação realmente aumentou bastante. E o padrão ouro deixou de existir. Então, a medida temporária... Não existe mais coisa mais permanente que uma medida temporária de um governo. E aí, eles mandaram aquele dedão, o polegar do meio pra todo mundo. Você entendeu, né? O polegar do meio. Bom, Você entendeu, né? Tá bom. História do terror. Então, aí os países agora tiveram aqui, ó... Então, vamos pegar uma história muito parecida, que é a do Brasil. Brasilzão poupança, de meu Deus. Né? 1992. Foi 92? Tinha um cara com um topetinho. Ele foi eleito, né? Não foi antes? Fernandinho? Não, foi antes. 92. Foi 80 Pode ver. Vem na minha. É mesmo? Tem certeza? Não, tem não. Não tem não. Não, ele foi eleito em 89, pô. Então foi em 89 que rolou o Plano Collor. Fernando Colorido de Mello. O Plano Collor, onde foi... Tem razão. Foi porque eu lembro que eu trabalhava no banco. Anos 90. Foi no ano 90, 1990. Foi em 90? 90 a gente fez o post da poupança congelando em 2020 e 1990. Porque eu trabalhava no banco em 80 e pouco, 88, 89. Então, o Plano Collor foi em 90. Vamos falar assim, ó. Galera guardando dinheiro na poupança, no Foreves. Essa história de terror eu presenciei, é isso que é mais louco. 89, presidente eleito Fernando Colorido de Mello. Dinheiro que estava na poupança, confisco. E eu lembro de um cara, história foi que mais marcou muito, porque eu lembro do cara vendendo Chevette a preço de banana para pagar a cirurgia da esposa que estava no hospital. Essa foi uma história mais triste que eu vi, assim, eu preciso de dinheiro... E ele não conseguia pegar o dinheiro. Mas conta o que aconteceu, acho que a gente não falou. Falou que congelou a poupança? Foi confiscada a poupança, né? Eles congelaram os valores. Né, os valores... vamos fazer um congelamento dos valores, mas o dinheiro que está na poupança vai ser confiscado. Então, pessoas... Primeiro, né? Você investidor... A poupança, imagina, hoje em dia a poupança ainda é famosa, né? Como investimento para a população. Fácil, acessível, imagina em 1990, né, cara? Acho que todo mundo só usava a poupança. A maioria das pessoas até hoje essa facilidade de investir na bolsa de valores, como tem hoje em dia, que você faz um botão e investe. Era pregão, né? Investimento em bolsa era pregão. E, você tinha que entender horrores e ler um monte de coisa. Então, imagina, era uma população... O Brasil inteiro só colocava dinheiro na poupança. E aí vem um presidente, uma ministra da Economia... Zélia Cardoso, e simplesmente pegou o dinheiro da galera, cara. E falou, não pode... Imagina, você acorda um dia e você não pode mais sacar o dinheiro que está na sua poupança. Imagina quem vendeu uma casa e para não perder o dinheiro ali, vou colocar numa poupança só para... E, de repente você não tem acesso àquilo para comprar uma outra casa. Cara, história de terror. Essa é uma história de terror macabra, né, cara? Muito próxima, né, meu? Muito... né, da recente, gente, a minha geração. Recente, eu lembro. Pegou bem, viu bem isso. Assim, eu era garoto, mas eu lembro dessa história. Foi impressionante. Foi triste. Próxima história de terror. Eu só vou colocar a manchete. Não, tem os planos monetários do Brasil, que a gente já falou isso no episódio também, que até 94, até chegar ao real... Em menos de 20 anos foram 4, 5 planos econômicos, mudando a moeda, mudando o zero, mudando o nome, carimbo na nota, uma loucura. História de terror, mas também não conseguia se planejar, não conseguia investir, não conseguia fazer nada, né? O brasileiro era refém de uma hiperinflação. História de terror também. Então, para você viver com a hiperinflação já é difícil. Para você investir e pensar no futuro com a hiperinflação ali, correndo seu dinheiro, história de terror. Próxima história. Subprime? 2008? 2009? Vamos fazer rapidinho, então. No ano 2000, teve a bolha da Nasdaq, que foi quando abriu a bolsa de tecnologia. Então, as empresas de tecnologia tiveram aquele boom, porque todo mundo, nossa, é a tendência, é o que está acontecendo. Vai ser isso, daqui é o futuro. Tarará. Isso aqui é o futuro. Aí, no ano 2000, foi em 2000, no começo dos anos 2000, teve o grande crash da bolsa, Nasdaq. E aí, muita gente se apavorou. E sabe o que é legal?
muita gente também vai criando casca, né? Você vai aprendendo com tudo. E o importante é você vai medindo o risco que você se expõe àquilo. E quando a gente pensa no longo prazo, cara, e já existe, né, esse papo. Já vi uns argumentos de falar assim, assim como falam das criptos, eles falam assim, a bolsa da tecnologia é uma subida eterna, me convença do contrário. Uhum. Porque se você olha o que aconteceu lá, né, foi um risquinho, porque hoje as empresas são gigantes, né? São as maiores empresas. Você pega as 10 maiores empresas do mundo, sei lá, 8, 9 são empresas de tecnologia. Google, Facebook, Amazon, Alibaba, bom, um monte, né? Apple, Microsoft, várias. E então não é que os fundamentos das empresas eram ruins. É que foi uma corrida tão grande para essa bolsa que acontece o quê? Os preços inflam e em algum momento começa aquela coisa sistemática. Todo mundo quer realizar lucro e começa aquela queda absurda. E acho que depende só de uma notícia, né? E criando... É muito louco, dá para ver um pouco isso nas criptomoedas funcionando bem rápido agora. Que é o FUD e o FOMO, né? É tipo, eu não quero ficar de fora desse movimento que tá subindo horrores. E você vai, coloca a grana. E aí vem uma notícia ou outra, né? Não, mas isso aqui vai acabar, isso aqui não tem sentido, isso aqui não, o cara lá não vai mais aceitar, não sei o que, meio. Daí todo mundo fica com medo e o negócio... Bum, aí tem uma queda... Todo mundo começa a vender com medo e cai pra caramba. Aí, tanto que nesse crash que teve em 2000, quem não vendeu, quem tá com isso até hoje... Cara, eu tava vendo sobre a relação à Amazon, né? Do crescimento, desde a hora do momento que abriu o IPO, quem colocou $1.000, né, hoje em dia teria acho que 2 milhões e pouco. Nada. Dinheiro de pinga. Mas é louco porque as quedas chegou a ter... Acho que eu falei isso no programa. 47 chegaram a 20% de queda. Falou. 47 vezes. 30% de queda 25 vezes. 40% de queda. Chegou a ter 90% de queda. 90%. Uma vez. Imagina você colocar os R$1.000 e ver os R$1.000 virarem 100. Se você... Né, e aí você, desespero, você tira. Só que quem ficou lá por 27 anos não vê que ela já subiu 1.000 e não sei quantos % nesse tempo. Sabe quem não vendeu? Jeff Bezos. Não vendeu. Tá nos nomes mais esse é to the moon, praticamente, quase, né? Foi, né? Chegou próximo. Ele foi até tá lá na fronteira do botão. Um pouquinho lá, perto. Fronteira do botão. Ai, tem um episódio aí, vocês procuram. Caça aí, essa piadinha é maravilhosa. Beleza. Então vamos lá, agora rapidinho, reta final. Piroca, cara, 22 minutos. Vamos fechar antes da meia hora esse programa. Foguete piroca. Pigoca. Picoca. Pigoca foguete. E aí vai lá. Então, teve essa crise. Aí você falou já 2008. Crise 2008, do subprime, que é a bolha imobiliária mais americana, que atingiu, né? Filme maravilhoso, inclusive. Assiste aí. A Grande Aposta. Vale muito a pena. Filmaço. Não assisti uma vez só, não. Assisti várias, porque é muito legal. O filme é bom. A história é incrível e o filme é muito bem feito. Né? E é muito legal porque cada vez que... a gente que tá sempre estudando, investindo, cada vez que eu assisto, eu vejo uma coisa nova no filme. Que é bem... agora entendi melhor. Nossa, agora entendi melhor isso. Bem legal, vale a pena. Muito bom mesmo. E então, o que foi a crise imobiliária? Também uma bolha imobiliária, onde títulos, papéis podres e empréstimos facilitados sem critério. Sem então, criou-se uma dívida impagável, infladíssima, e uma hora, uma queda sistêmica. Aconteceu o pior, né? Que é aquele crash real. E foi um dos piores... Pintaram um dos piores cenários para os próximos anos, para os anos seguintes. E apesar disso, né, a gente viu uma recuperação até relativamente rápida, mas também tem muita gente que critica falando que foi com base nisso, impressão de dinheiro, e salvaram os bancos para não quebrar, o governo imprimiu dinheiro, e aí foi salvando os bancos para não ter essa quebradeira geral. Satoshi tem um pouco a ver com isso ou não? Mas aí quando vem a inteligência humana, a engenharia humana, engenhismo, eu ia falar, não existe. Né? E aí foi no final de 2008. Outubro de 2008. Tem uma crítica disso, em cima disso aí também. Tem. Porque realmente... de dinheiro para salvar banco. Porque aí fala assim, os governos estão meio mancomunados, muito conflito de interesse, muito lobby. E aí que eles tiveram que salvar as empresas, e a desculpa era para não ter uma queda sistêmica, né? Uma falha geral do sistema. Vamos salvar. Eis que elas
se mobilizou e publicaram o famigerado white paper do Bitcoin, outubro de 2008, se não me engano. Por aí, vai. 2008, finalzinho. E, inclusive, veio... O primeiro bloco tem a capa. Foi janeiro de 2009. E aí... Fala aí. Não, é isso daí. O tio sabe melhor a história. Não, eu só tô falando que veio como uma reação a isso, né? E aí o primeiro bloco foi minerado e ele também publicou junto com a capa do The Journal lá. Eu vou esquecer, né? Lembra e é um jornal inglês, né? Um jornal londrino, um jornal e tudo mais. Porque que contava justamente isso, né? Que o governo... salvando bancos e ferrando com os mais pobres, né? A classe média e baixa se ferrando, porque a gente que paga a conta, né? Os juros dessa inflação é a gente que paga. Próxima história de terror? Então, subprime, depois do subprime. Não, tá, aí vamos falar assim, tá bom, a criptomoeda foi uma coisa legal, não foi uma história de terror. Teve altos e baixos, teve umas quedas, teve coisa que aconteceu com a criptomoeda. Mas a única que eu vou mencionar aqui é uma. A gente, nos últimos... Porque a gente traz pro recente aqui. Todo mundo entrou nesse ciclo... Né, o mercado de cripto entrou nesse ciclo virtuoso, né? Onde você via... já teve a produção do Bitcoin cortada na metade. Aí, beleza, veio a pandemia. A pandemia foi um belo crash. Foi onde aconteceram... A gente até falou no começo do episódio. Circuit breaker e tudo. E aí a cripto despencou. Tava em $12 mil, caiu para $3 mil de novo. É uma queda violenta... E beleza. Só que aconteceu na sequência foi... Os fundamentos não mudaram, tudo veio aquele pump maravilhoso e chegamos a $65 mil. Né? O mercado inteiro bombando. As empresas entrando, comprando. MicroStrategy. A Tesla entrou e comprou. E aí você vê todo mundo trazendo à tona esse assunto. Mas a gente tem que contar uma história de terror aí. E eu vou dizer uma história de terror que é o que eu vejo agora. Eu lembro quando eu era garoto... faz tempo, você hein? Tem 3 minutos. Então. Fala aí. Vamos, quer congelar? Congela? Não, vai lá. Não? Você vai falar rápido. Não, é rápido, eu vou falar rápido. Eu lembro quando falavam de pirâmide. E eu era garoto, lembro de jogando bola na rua, coisa assim. E falei, cara, né? Louco isso. Porque pirâmide era dinheiro mesmo. Você entrava com dinheiro, dava dinheiro pra alguém, o dinheiro... E beleza. Já tinha características de você trazer gente para poder pegar o dinheiro. Então, era uma pirâmide física, né? Não é uma pirâmide com dinheiro como hoje em dia, né? Que a pessoa pega o dinheiro, coloca de uma forma digital. Era em papel mesmo o negócio. E hoje em dia, eu vi esse termo novamente quando eu comecei a ver sobre criptomoedas. E eu vejo as pessoas falando sobre pirâmide e criptomoeda. Porque quem não estuda, quem não entende, quem não vai fundo... entra em pirâmides, né? É a mesma coisa, tá dando dinheiro para alguém, né? E essa pessoa tá enganando a outra pessoa. Isso é uma puta história de terror, né, cara? Pirâmide tem vários, né? Ela vem em várias formas, né? Gente que dá o dinheiro, recebe de volta e fala, isso daqui dá certo. Aí vende a casa, vende o carro, entrega para alguém e essa pessoa some com aquilo, né, cara? Eles empacotam de várias vezes, né? Teve Telex Free, depois tem umas que você ganha produto, aí você gosta de suco, toma suco. Bom... São histórias de terror também, né? Do investidor, quem tá com a grana ali e tem um problema. Tá, mas as criptomoedas, eu só queria falar assim, ó. Subiu, chegou lá em cima. Aí o homem que tava assim, abraçado com ela, comprou $1,5 bilhão, passou a aceitar na sua empresa. Do nada, de um dia ele acordou com o ovo virado e falou... Foi o botão. O Bitcoin... pra xingar ele. O Bitcoin é poluente e vocês não deviam... E a gente vai parar de aceitar. E aí o seu Elon Musk aprontou o mercado, ó... E desagou mesmo. E aí, então foi um dia de terror, porque a gente acho que o mercado inteiro esperava até a participação no Saturday Night Live dele, que ele também... não falou nada. E quando falou, foi até meio criticando. E são histórias de terror. Sexta-feira 13. Sabe o que a gente devia ter feito? Guarda, a gente contou quase todas as histórias de terror. Mas vão ter várias, né? Não, vão ter várias. Não, essa foi uma introdução do Sexta-feira B13. A gente vai fazer nos próximos. A gente pega umas histórias cabeludas mesmo. De repente, o que vocês acham? Uma ideia boa? A gente traz o Jason aqui. Uma história cabeluda, vem vestido com uma serra elétrica aqui, com uma máscara de jogador de... Vai cair, hein? Não vai cair. Já falou. Então vamos. Então, beleza. Então, obrigado, tio. Valeu, tio. Este foi mais um episódio maluquete da B13 em homenagem... Homenagem não, né? Se você tem uma história de terror com criptomoedas, com investimento, o que for, conta pra gente aí.
E de repente pode vir aqui contar aqui. O importante é você entender que todas essas histórias nos fazem aprender. E aí você vai se tornar um investidor, uma investidora melhor. Se você fizer com mais responsabilidade, com mais critério e assumindo os riscos que você pode assumir. E faltando 10 segundos para cortar. Um grande abraço. Valeu, galera. E fomos. Uhul. E vem, beijinho. Vai, Torinho, virou vem.